Café Virtual. Apresentação: Regina Helena. Um programa da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Que privilégio nós estarmos diante da Palavra de Deus e meditarmos nela. Quantas lições preciosas! E hoje eu gostaria de falar com você sobre vacilo. Você já se descuidou e entrou numa enrascada? Ou quase entrou? Hoje eu gostaria de conversar com você sobre a vida do rei Josafá. Era por volta de 860 a.C. e o reino de Israel estava dividido. O reino do sul chamava Judá e o rei era Josafá. O reino do norte era Israel e o nome do rei era Acabe. Josafá, ele tinha muito boa intenção, ele queria agradar a Deus, ele queria fazer a vontade de Deus. E se a gente for estudar toda a história dele, é interessante, muito linda. Ele era um rei que buscava obedecer a Deus. E conta a história desse rei que ele fez uma reforma religiosa tremenda no reino. Ele levou o povo a adorar a Deus, destruiu todos os ídolos daquele povo. Isso agradou demais a Deus. Agora, Acabe, ele irritava a Deus. A palavra fala exatamente isso, que Acabe irritava a Deus. Ele casou com Jezabel. Jezabel era maligna, era uma mulher terrível, adoradora de Baal. Mas olha o que aconteceu. A história desses dois reis acabam se entrelaçando de uma forma muito complicada. Lá em 2 Crônicas, capítulo 18, diz que Josafá tinha grande riqueza e honra e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Olha só o que aconteceu. O filho de Josafá, Jeorão, se casa com Atália, filha do rei Acabe e de Jezabel. Então eles têm agora um vínculo, por causa desse casamento. E por conta disso, aqui nós temos no versículo 2 do capítulo 18, que alguns anos depois ele foi visitar Acabe em Samaria, Josafá vai fazer uma visita. E Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e sua comitiva. E insistiu que atacasse Ramó de Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás comigo lutar contra Ramó de Gileade? Josafá respondeu: sou como tu e o meu povo é como teu povo. Estaremos contigo na guerra. Mas acrescentou: peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Eita churrasquinho complicado, hein? O Josafá vai visitar o rei Acabe. Tem uma grande festa, um churrasquinho, mas depois veio a cobrança, A cobrança você vai comigo guerrear contra Ramó de Gileade? E então, Ramó de Gileade era um lugar estratégico, de acesso ao leste do Rio Jordão. E possivelmente estava sob o domínio dos assírios. E ele faz isso, e Josafá não se acovarda, mas ele simplesmente fala: olha, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero consultar profetas do Senhor, Vamos procurar o conselho do Senhor. E Acabe então reúne 400 profetas e pergunta para eles: vamos ou não vamos guerrear contra Ramó de Gileade? E os 400 profetas dizem: sim, Deus a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá, ele não fica convencido, ele não sente segurança naquela situação, e ele fala: olha, não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem podemos consultar. Ele não é convencido por esses profetas, E ele pede um outro. Só que daí Acabe fala: tem um sim, o Micaías, mas ele só profetiza coisa ruim contra mim, não é interessante. Não, vamos lá, vamos ver o que ele tem a dizer. E o mensageiro vai chamar Micaías, só que ele vai e já fala para Micaías: olha, todos os outros profetas falaram para o rei que vai ser um sucesso essa batalha.
você também tem que fazer o mesmo, tem que ser favorável a ela. Em Micaías, no versículo 13, diz assim: juro pelo nome do Senhor que direi o que o meu Deus mandar. Era de fato um profeta do Senhor. E Deus dá para Micaías visões. E ele então diz: olha, esses profetas são mentirosos. E o Senhor decretou a desgraça durante essa batalha. Quando ele fala isso, um homem chamado Sedequias dá um tapa em Micaías. E não só isso, o rei Acabe, no versículo 25, fala: olha, coloca esse homem na prisão, porque ele só profetiza o que eu não quero ouvir. Coloca ele com pão e água. Olha só a situação. Primeiro, Josafá fez uma aliança com um rei terrível, com uma mal, que irritava Deus. Segundo, ele vai visitá-lo e recebe um convite para guerrear. Ele pede um profeta, vem profetas que ele percebe que não são de Deus. É verdade, quando nós pedimos orientação a Deus, Ele nos mostra o caminho que devemos seguir. Ele diz lá em Isaías 30, versículo 21, e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: esse é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. Nosso Deus é um Deus presente, é um Deus que se importa. Quando nós pedimos orientação, Ele nos dá. Só que nós temos que ter sensibilidade, ouvir a voz dele, tomar posição sem nos omitirmos, mesmo que isso contrarie a vontade do outro. Houve aí um vacilo da parte do rei Josafá. Ele se descuidou, mesmo tendo esse retorno de Micaías, falando: não vá, porque isso vai ser ruim. Josafá vai, decide ir. E ainda tem mais. Segundo a Crônicas 18, 29, o rei Acabe diz para Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para combate. Não sei se por camaradagem, por descuido, né? A gente não entende, ou se foi por ingenuidade. Josafá aceita essa situação, né? O inimigo às vezes faz a gente cochilar, cega a nós, né? Nos torna surdos. Que coisa terrível. E Josafá vai. Só que o pessoal, os inimigos, tinham uma ordem de matar o rei Acabe. E quando, lá no versículo 31, os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel, porque ele estava com veste real, né? E o cercaram para atacá-lo, mas Josafá clamou e o Senhor o ajudou. Deus afastou aqueles homens, os inimigos de Josafá. E porque quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Olha só, esse é o nosso Deus. Mesmo quando a gente entra numa enrascada, Deus nos livra. Deus é tremendo, né? Quando Josafá clama, Deus socorre. E é um Deus que é tremendo, Ele nos ajuda, é um Deus soberano, que em tudo Ele tem propósito. Nos versículos seguintes, 33 e 34, diz que de repente um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu a quem? Ao rei Acabe, que ele estava disfarçado. Por entre as juntas, por entre os encaixes da sua armadilha. E ao pôr do sol, Acabe morreu. Com Deus não se brinca, né? E Ele é soberano. Então, por acaso, uma flecha vai direto no encaixe da armadura do rei Acabe. E Deus livra Josafá. O inimigo, ele tenta usar de todas as formas, estratégias, situações para nos afastar de Deus, da nossa missão. Ele usa às vezes pessoas, alianças, atividades, circunstâncias para fazer isso. Lá em Provérbios 22, 24 e 25 diz assim: cuidado com quem você se alia. Não fica namorando com o pecado, cuidado, pode ser um laço.
misericórdia, alianças que podem ser bênção ou maldição, que podem realmente nos levar para a morte. Nós temos que cuidar, romper vínculos, né, com atividades, com pessoas que nos afastam de Deus. Fugir, né, daquilo que podem nos levar à destruição, a desavenças, a guerras. Lá em 1 Coríntios diz 15:33, que as más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes. E o diabo pode usar às vezes conversinha fiada, churrasquinho, né? Tão inocente que parece, para nos afastar de Deus. Às vezes pessoas carismáticas para nos afastar de Deus. Já aconteceu isso com você? Você já deu bobeira, você vacilou, já entrou numa enrascada. Às vezes distrações, né, faz com que a gente entre em conflitos com pessoas briguentas. Ou às vezes a gente cai nas mãos de pessoas más, até estelionatárias. Eu lembro de uma história do índio Pataxó, chamado Caldino. Aconteceu em 1997 em Brasília. 5 jovens ricos saíram para passear num dia à noite, e eles veem aquele índio deitado num ponto de ônibus, no banco, e eles jogam álcool e riscam fósforo, e aquele índio vem a falecer. Foi realmente uma comoção nacional. Que coisa mais triste. 5 jovens ali, né, cometem esse assassinato, jovens filhos de pessoas poderosas de Brasília. Mas eu estava acompanhando a história, e um deles diz que era um jovem que não saía de casa. De tantos pais insistirem, ele saiu, mas saiu com as pessoas erradas. Como nós devemos cuidar, né? Dar conselhos sim para os nossos filhos, mas cuidar com quem eles andam. Isso aí foi uma tragédia tão grande, tão imensa, né? Incalculável. E a gente tem que cuidar, porque o inimigo é sujo, ele pode nos levar para arapucas tremenda. Procure identificar qual o melhor relacionamento, atividade que você tem, é aquela que nos leva mais perto do Senhor. Em Mateus 26:41 diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vamos estar orando mais. A oração, ela traz paz, traz alegria, traz direção. Ela nos mostra, ela nos desvia de amigos tranqueiras, né? De decisões erradas que podem levar até a morte. E eu estava pensando nisso. Sabe qual é o tamanho de um homem, de uma mulher? O valor dele, né? A força dele. É o tempo que ele passa na presença do Senhor. Porque a nossa força, o nosso tamanho, tudo provém do Senhor, porque nós nada somos. Como nós precisamos orar mais, para que Deus direcione a nossa vida. E Ele tem o que é melhor para nós. E eu quero finalizar com um texto que está em Isaías, capítulo 48, versículo 17, que diz assim: eu sou o Senhor, o seu Deus, que ensina o que é melhor para você. Deus não se omite, Ele nos ensina o que é melhor para nós. Deus que nos dirige no caminho em que devemos ir. Esse é o nosso Deus. Se você pedir, se você clamar, Deus vai estar dirigindo os seus passos, os passos dos seus filhos, da sua família. E Ele tem o que é de melhor para nós, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Amém? Que nós possamos refletir, tem alguma coisa que tem me afastado de Deus? Que nós possamos orar, pedir a Deus sensibilidade, força, coragem, ousadia para nos afastarmos dela. Em nome de Jesus. Um grande abraço para você, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.